Fala galera, aqui é a Blue e o vídeo de hoje é sobre elementais. Esse é um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, como diversos outros vídeos que eu já fiz. Esse vídeo é um dos mais queridos e mais aguardados por vocês e bastante gente que inclusive já trabalha com arte, que são os elementais. Afinal, quem são os elementais, o que são e como que nós trabalhamos tudo isso? Fique mais um pouquinho aí que eu vou explicar tudinho para vocês sobre o que são os elementais e como nós trabalhamos com eles dentro da Wicca. Antes de começar o vídeo, eu vou dizer para vocês que entrem lá na minha lojinha Magic Store. O link da lojinha está sempre aqui embaixo, sempre com novidades. Agora nós temos mais pedras lá no site. Uma delas é a labradorita, queridíssima, pedra maravilhosa para os ossos. Ajuda você a lembrar as coisas, não deixar você esquecer. E é uma pedra lindíssima. Tá disponível lá na loja Magic Store no site, além desse colar que muita gente adora, que brilha no escuro, que é de lua cheia. Então vai conferir minha loja www.magicstore.com.br. Não esquece de dar uma olhada lá, tá bom? Agora vamos pro vídeo. Bom, o que são elementais? Para explicar o que os elementais são, eu tenho que, antes de mais nada, explicar o que são elementos. Bom, como vocês podem ver na nossa mesinha, tem instrumentos mágicos. Para quem não viu o vídeo sobre instrumentos mágicos, é o último vídeo que eu fiz aqui no canal. Então, se você ainda não viu, corre lá para assistir que tá muito legal. Naquele vídeo, eu explico um pouco sobre os instrumentos mágicos que a gente utiliza no nosso altar e você vai ver aqui alguns deles. Antes de começar a entrar no mérito dos elementais, o que são elementais e como nós trabalhamos, vocês precisam entender o que são elementos. E os elementos, para nós, são a terra, o ar, o fogo e a água. Esses elementos são parte da natureza e nós utilizamos nos nossos rituais, tá? Ponto. Deu para entender o que são os elementos? Então agora nós vamos mostrar exemplos do que podemos utilizar nos nossos rituais para representar estes elementos. Propositalmente, aqui na nossa mesinha altar, temos uma pedra, um cristal, né? Uma drusa de cristal. No caso, eu trouxe para vocês essa drusa de cristal, que é a minha drusa maravilhosa. Ela está aqui na nossa mesinha representando o elemento terra, tá bom? Ao lado dela, aqui no leste da nossa mesinha, temos um incensário, com um incenso, representando o quê? O elemento ar, né? Muito cheiroso, por sinal. O incenso que eu estou utilizando aqui é o mel, né? Eu adoro esse cheirinho. Ele é natural, feito à mão. Eu gosto de usar no meu quarto incensos mais naturais para não defumar o ambiente também. O próximo elemento que nós temos aqui na nossa mesinha é uma vela. A vela representa o quê? O elemento fogo, disposto no sul da nossa mesinha, tá? Agora, no oeste da nossa mesinha, temos o elemento água. Tem água aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu coloquei a água aqui. Todos esses elementos são elementos que nós utilizamos dentro da bruxaria, tá bom? Em todos os nossos rituais, nós utilizamos esses elementos e eles representam a natureza, eles representam as forças da natureza e eles representam todos os seres vivos, assim como nós mesmos. Esses elementos, eles estão dentro de nós, eles fazem parte de nós, assim como fazem parte de tudo que existe. Afinal, você respira, você come, você bebe água, você tem água no seu corpo, enfim. Tudo que existe é movimentado por elementos, não é mesmo? E faz parte do nosso dia a dia. E no nosso ritual não é diferente. Em todos os nossos rituais nós utilizamos os elementos representando a natureza e as energias dos elementais. As energias naturais que servem para potencializar ainda mais aquilo que nós desejamos alcançar nos nossos objetivos, tá bom? Então, agora, sabendo quem são os elementos, né, físicos, podemos entrar no mérito do que são elementais. Os elementais são as energias naturais dos elementos. Aquilo que nós invocamos para dentro de nós em nossos rituais e nossas celebrações para potencializar a energia. Então, nós invocamos o elemento terra, o elemento ar, o elemento fogo
e o elemento água em todos os nossos rituais para simbolizar exatamente essa potencialização natural, tá bom? Esses elementais, eles são o poder e a força energética da natureza, a manifestação da natureza propriamente dita, que nós invocamos nos nossos rituais. Lu, eu preciso exatamente ter eles fisicamente para poder fazer um ritual? Não. Por que não? Porque você vive os elementos. Dentro de você tem os elementos. Fora de você tem os elementos, né? E você invoca as energias dele. Então você não precisa exatamente ter todos os elementos para fazer um ritual simples, por exemplo. Eu preciso fazer um ritual, mas eu não tenho uma vela, não posso acender um incenso na minha casa, porque tem pessoas intolerantes ou por qualquer motivo pessoal. E aí eu tenho medo de não poder fazer um ritual. E isso não tem nada a ver, gente. Se você tem medo de acender qualquer coisa para você não poder chamar atenção ou por motivos pessoais, você pode fazer um ritual normalmente sem precisar nada disso. Isso daqui são representações, são os elementos físicos ideais para você ter, para potencializar a energia. Eu sempre falo aqui no canal, para deixar bem claro, que você não precisa de absolutamente nenhum instrumento mágico para você poder fazer magia, porque o maior instrumento é você mesmo, tá bom? E não é diferente com os elementais, tá? Então, basicamente, você vai precisar, para fazer um ritual mais elaborado, para potencializar mais energia, de um incenso, de uma vela, de uma água, de uma pedra, tá bom? Básico. Não tem tudo isso, você pode fazer o quê? Pode desenhar, né, os triângulos. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui para vocês, auxiliando sobre essa questão dos triângulos. Os triângulos que representam cada elemento em seu determinado ponto. Mas e aí? Você invoca os elementais. Como que faz essa invocação? Bom, quando você vai fazer um ritual, todas as vezes a gente vai abrir o círculo mágico. Para quem não sabe o que é círculo mágico, tem um vídeo aqui no canal explicando, tá? Aberto o círculo mágico em sentido horário e direcionado ao norte, afinal nós caminhamos sempre ao norte, porque nós caminhamos sempre em sentido horário, porque nós caminhamos sempre para frente, sempre para o futuro, né? Porque a gente vai alcançar, né? Então, nós direcionamos nossa energia ao norte e ao norte nós começamos a fazer o nosso círculo mágico e após isso você já pode fazer as invocações dos seus elementais, começando pelo elemento terra, que fica ao norte, né? Você vai lá invocar, eu vou fazer um exemplo depois de como que invoca cada um. Você começa invocando o elemento terra, depois você passa para o elemento ar, que fica ao leste, depois ao sul, você faz a invocação do elemental fogo, e depois ao oeste, terminando assim o círculo, você faz a invocação do elemento água, tá bom? E aí você fechou o círculo invocando os 4 quadrantes. Feito então as invocações, agora é a ideologia de por que os elementais existem em quadrantes, tá? Muita gente tem dúvida do porquê que a gente segue esse parâmetro de quadrantes, tá bom? Antes de qualquer coisa, temos que lembrar que os elementos físicos são esses que você pode ver e tocar, e os elementais são energia, certo? Sabendo a diferença entre elementos e elementais, podemos então começar a história de como que aconteceu essa assimilação dos quadrantes, tá bom? O que são quadrantes? Quadrantes é exatamente a questão cardial aos pontos de cada elemento, que é o norte, sul, leste, oeste, tá bom? Então vamos lá. Os pontos cardeais. O primeiro quadrante é o norte. Mitologicamente falando, os nossos ancestrais começaram a honrar o norte como elemental terra, porque é o norte da Europa, tá, gente? Lembrando que os nossos ancestrais, a maior parte deles viveram lá na Europa, entendeu? Viveram no norte do hemisfério. Então, ao norte, nós temos mais visibilidade de quê? Lugares geograficamente mais montanhosos. Os nossos ancestrais acreditavam que quanto mais ao norte você fosse, mais montanhas você ia encontrar na sua vida, né? Então, eles assimilaram a montanha ao elemento terra, e por isso eles utilizaram o norte como parâmetro de montanhoso e ligaram ele ao elemento terra. Ao leste vivia o povo do ar, né? Onde viviam mais
o elemental ar, onde tinham pessoas mais da Ásia, onde o lugar era mais frio, cada vez mais frio, né? E tinha muito essa ligação do ar, do vento, tá bom? Ao sul, você via se aproximando cada vez mais da linha do Equador, lugares mais quentes, lugares mais calorosos, né? Como nós podemos ver no Brasil. Então, ele estava ligado ao elemental fogo. Ao oeste, eles viam ali o nosso querido oceano, né? Então, eles ligavam ao povo da água e ligavam ao elemental água, tá bom? É por isso que tradicionalmente nos nossos rituais nós utilizamos esse tipo de quadrante, onde o norte simboliza a terra, o leste simboliza o ar, o sul simboliza o fogo e o oeste simboliza a água, tá bom? Basicamente essa é a mitologia das mitologias do porquê nós fazemos esse tipo de assimilação, tá bom? Essa é uma. Existem diversas teorias e diversos tipos e diversas tradições que têm as suas teorias particulares, inclusive têm as suas formas de trabalhar particularmente, que não estão erradas ou divergentes à nossa religião, tá bom? Eu sempre deixo bem claro que existem diversas tradições na bruxaria, onde cada um faz uma forma com a qual tradicionalmente já é trabalhado, tá bom? Então, a forma mais comum trabalhada à base da nossa religião é essa que eu falei para vocês. Tem outras teorias, mas eu vou utilizar hoje essa para explicar melhor para vocês, tá bom? Então, é por isso. Bom, agora que eu expliquei para vocês o que são elementos, o que são elementais e por que nós trabalhamos com eles nesses quadrantes, agora eu vou explicar para vocês algo que é outra mitologia que faz parte de algumas tradições dentro da Wicca e que algumas pessoas utilizam em seu dia a dia, tá bom? Essa mitologia, inclusive que alguns trabalham, outros não, é a dos guardiões das torres de observação. Se você ler em diversos livros, você vai achar exatamente essa palavra, guardiões da torre de observação, tá? Em cima dos quadrantes. O que quer dizer essa palavra? O que essa palavra significa pra gente, né? Porque é muito fácil você ler um livro da Wicca, por exemplo, um autor que eu adoro falar para vocês aqui é o autor Scott Cunningham. Esse autor, geralmente, ele fala em seus livros sobre essa questão das torres de observação e sobre os quadrantes, e as pessoas, algumas vezes, elas vêm procurar a gente com um pouco de dúvida, né? Para entender a separação das coisas. O básico do básico é você entender que os elementos são elementos físicos da natureza, eles existem, eles são táteis e estão dentro de nós e estão em toda parte. Beleza? Beleza. Os elementais são as energias deles, os quadrantes são as posições deles, e então, o que são as torres de observação, né? Vamos explicar sobre isso. As torres de observação nada mais é do que um lugar conhecidamente como, vamos pôr um exemplo aqui para vocês entenderem, não é isso, mas é só para vocês entenderem como seria, mas seria basicamente o QG ou o templo aonde essas energias naturais ficam para proteger a natureza e os seres vivos. E esse lugar se chama torre de observação. E esses guardiões que nós chamamos são os nossos elementais que invocamos em nossos rituais. Nós pedimos licença a eles para que eles participem do nosso ritual. Existem algumas formas comuns que você encontra, inclusive, em diversos livros e artigos sobre a religião Wicca e sobre a forma como nós trabalhamos. E essas formas que nós estamos colocando aqui é, por exemplo, guardiões das torres de observação do norte, poderes da terra, façam-se presente ao nosso círculo mágico. Isso é um exemplo de uma frase que geralmente é utilizada para invocação no nosso ritual dos elementais do norte. Por que nós dizemos guardiões da torre do norte, da torre de observação do norte? Porque as torres de observação são basicamente a natureza, e aí a gente pede licença para que essas torres de observação nos traga a energia natural desse elemental.
Entendendo que as torres de observação são basicamente o templo dos elementais, entendemos também que esse templo dos elementais é a natureza. Nós entendemos que nós precisamos de um respeito para com ela na hora que nós fazemos a nossa invocação. Então, toda vez você precisa invocar pedindo para os guardiões da torre de observação do norte, do sul, do leste. Não quer dizer isso. Essa é uma frase mais formal de respeito com que nós tratamos a natureza. Seria o mesmo que pedir para você licença quando você vai entrar em casa. Quando você chama uma pessoa, uma visita na sua casa, a pessoa chega entrando, para você tudo bem, tranquilo, a pessoa chegou entrando. Mas, educadamente, se ela abrisse a porta e falasse licença para entrar na sua casa, ela seria mais o quê? Educada e formal. Então, para manter essa formalidade, nós usamos mais como algo que já vem sendo feito de geração em geração em diversas tradições, né? Essa questão da mitologia das torres de observação, tá bom? As torres de observação são questões mitológicas dentro da nossa religião. Existem pessoas que utilizam, existem pessoas que não utilizam, assim como cada tradição manda, tá bom? Cada coven, cada tradição tem a sua forma de tratar os elementais e de chamar os elementais. Mas basicamente essa é a que você vai encontrar em diversos livros e eu tô aqui para explicar para vocês, direcionar mais rapidamente e resumidamente, bem resumidamente. Gente, tem muita coisa envolvida aí no meio, né? Que eu dei uma resumida só para vocês entenderem mais ou menos o que significa, tá bom? As torres de observação, elas são importantes dentro da nossa religião e elas servem exatamente como essa questão de respeito para com os elementais, entendeu? Nós temos uma outra questão, que é a representação dos elementais. Isso você encontra em pouquíssimos livros, mas na internet você encontra demais. Quem são os representantes da natureza? Os tais guardiões. Existem pessoas que não só creem na mitologia das torres de observação, como ela coloca guardiões reais ali representando esses elementais. Seres mitológicos de formas conhecidas popularmente utilizados para representar tais elementos. O que isso quer dizer? Muitas pessoas acreditam em seres que nós conhecemos como fadas. Essas fadas, algumas pessoas utilizam elas para representar o elemental ar, os guardiões do ar, não é mesmo? Então, esses guardiões do ar podem ser representados sim pela figura de uma fada, e assim como as ondinas podem ser representadas pela água, pelos guardiões da água. Assim como os silfos podem também representar o ar, assim como as sereias também podem representar a água, assim como as salamandras podem representar o fogo, assim como os dragões podem representar o fogo, né? Assim como os duendes podem representar a terra, né? Então, assim, tem diversas mitologias que podem ser encaixadas para a representação de um elemental. Não quer dizer que este elemental é esta mitologia. Não quer dizer que todo icaniano acredita em fada. Não quer dizer que nós acreditamos em fadas e duendes, tá bom? Quer dizer que existem pessoas que trabalham melhor trazendo essa representatividade para os elementais. Então você vai ver muitas pessoas fazendo, inclusive, altares voltados para os elementais da água, utilizando sereias e representações de estátuas, imagens e o que quer que seja que represente aquela mitologia, aquela lenda da água, tá bom? Assim como as ondinas, como as salamandras, né? Quando você vai mexer com pessoas que mexem muito com o elemento fogo, geralmente entendem que existe a dança das salamandras. Você pode procurar aí na internet, no YouTube mesmo, dança das salamandras, que você vai provavelmente achar alguma coisa, algum ritual do fogo nela. Eles invocam as energias, os guardiões do elemental fogo, voltado a essa representatividade, lembrando que é uma representatividade do elemento fogo,
tá bom? E do elemental fogo, que seriam as energias que nós trazemos em nossos rituais para potencializar aquilo que a gente deseja. Mas, Blue, mas para que serve tudo isso? Bom, como eu disse para vocês, em todos os vídeos, basicamente, tudo que você coloca dentro do seu ritual tem a ver com a natureza. Nós honramos e celebramos a natureza e a vida, e nós trazemos para dentro de todos os nossos rituais parte da natureza, que é parte do que nós somos. A nossa crença é de que ela faz parte de nós e nós fazemos parte dela. Logo, nós trazemos isso para dentro do nosso ritual em todas as vezes, seja a celebração ou qualquer outro ritual particular que nós fizemos, tá bom? Basicamente, então, vocês conseguiram entender o que são trabalhar com cada elemento. Como eu disse para vocês, nem todos os wiccanianos trabalham com a questão das fadas e dos elfos e dos duendes. Isso é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que vai de coven para coven, né? Além dessa questão física e energética natural, nós também temos a questão emocional, a questão intuitiva, onde cada elemento trabalha uma questão na sua vida. Existem pessoas que trabalham elementos para poder trabalhar a si mesmo e trabalhar as outras questões da vida dela, tá bom? Existem pessoas que têm afinidade por um tipo de elemento, né? E que trabalham com ele com mais facilidade. Ele faz mais parte de você do que os outros, tá? Isso são coisas que você vai achar durante a magia, em diversos grupos, em diversos posts, em diversos livros, pessoas falando sobre a afinidade que elas têm com tal elemento. Como que você descobre essa afinidade? Bom, é uma busca, assim como qualquer outra busca, seja a busca do animal totem, seja a busca do seu Deus Pai, Deus a Mãe, né, que você se identifica, é uma busca de muita experiência. Toda busca dentro da nossa religião é experiência. Você precisa experimentar, você precisa estar ali trabalhando com aquele elemento para saber com qual elemento você se adapta, qual elemento você tem mais afinidade. Isso também serve para questões de oráculos. Existem pessoas que utilizam os elementos como oráculos, né? E para você fazer isso, você precisa de muita dedicação e experiência com esses elementos. O que eu tenho como dica para vocês é para vocês treinarem um elemento separado do outro. Você precisa só meditar com aquele elemento. Pega uma vela, por exemplo, e medita com ela, sente as energias da vela, sente as energias do fogo, chama o elemental fogo para dentro de você, trabalha com o elemental fogo, saiba o que ele significa, o que ele simboliza, e aí você vai entender cada elemento e como trabalhar com eles. Não tem como eu falar para vocês o que é fácil você achar uma afinidade em um dos elementos, porque dentro de você tem todos os elementos, né? Então é melhor você trabalhar com todos e sentindo qual é a sua afinidade para você poder trabalhar mais ela e saber qual é a que você mais se sente aflorado, né? Eu sou uma pessoa que trabalho muito com o elemento ar e o elemento fogo desde que eu era criança. Para quem me segue no canal sabe que eu já gravei vídeo falando sobre a minha infância e sobre as coisas que eu aprendi desde criança, e eu tenho deveras o elemento ar dentro de mim. Então, cada pessoa vai ter o seu momento de saber qual é o elemento que mais chama a atenção dela, tem mais afinidade. Mas isso eu disse só para vocês entenderem mais sobre o seu corpo, sobre você e sobre a natureza. Como você funciona, como as pessoas te veem, né? E como que a natureza te vê e te sente, e essa conexão muito mais profunda, tá bom? Mas basicamente nós temos dentro de nós todos os elementos, temos afinidade com todos eles e todos eles fazem parte do nosso ritual. Não se deve trabalhar com um elemento só no ritual, por exemplo, de celebração. A gente utiliza todos, tá bom? A potencialização disso é enorme e a natureza está ali sendo respeitada com a gente em todos os elementos, tá bom? Então, para finalizar esse vídeo, mas não finalizando, porque eu tenho ainda bastante coisa para falar para vocês, não bastante, tá? Algumas. Eu vou dizer para vocês aqui que esse vídeo é uma explicação bem resumida e bem enxugada de muita coisa que vocês têm que ler e pesquisar sobre. Uma delas é o que cada elemento representa,
pra gente, pro nosso corpo, pra natureza, como que trabalha com ele, entendeu? Tudo isso você precisa estudar e se dedicar. A gente daqui do Aliança Wicca, a gente direciona as pessoas para que elas saibam caminhar sozinhas, né? Para que elas saibam fazer aquilo que elas devem fazer, que é se dedicar a estudar. A gente direciona, né? Agora que vocês já entendem, meio resumidamente, o que é cada elemento, cada elemental, como que ele funciona, o que são os quadrantes, como que trabalha com os quadrantes e tudo isso, agora você tem um direcionamento para você fazer uma pesquisa mais aprofundada. Esse vídeo que vos fala, existe sim uma fonte do que eu estou falando. Como tudo que eu faço no canal tem embasamento teórico, esse não seria diferente, tá bom? Lá no nosso grupo Aliança Wicca do Facebook, tem um texto enorme que o nosso querido Alper, um beijo Alper, fez sobre cada elemento, e tem até astrologia, tem a simbologia, tem essa parte do mito que eu expliquei para vocês, tem essa parte onde eu fui mais fundo sobre a questão até das cores, das ervas, do que utilizar. Tudo isso tem lá no nosso grupo Aliança Wicca, tem um post sobre isso. Tá lá no nosso álbum de fotos estudos. Então, se você quer ler mais profundamente sobre o que eu falei, você dá uma olhada lá e lê esses livros, tá bom? Tem outros livros que falam sobre isso. O próprio Wicca Crenças e Práticas, que eu sempre digo para vocês lerem, do Gary Kendi, também fala bastante sobre isso, tá bom? Então, a bibliografia desse vídeo é basicamente essa, além de outras coisas. Claro, muitas das coisas que eu falo aqui para vocês são com base no meu conhecimento, no meu estudo e na minha dedicação. Algumas das coisas eu falo com base no meu estudo, ou seja, no embasamento teórico que eu trago para vocês. Afinal, nada disso é achismo, é tudo teoria, é tudo aprendizado e dedicação meu e de vocês o tempo todo nessa troca de experiência. Então, para terminar sobre esse assunto, eu vou exemplificar aqui para vocês a forma que vocês podem, né, utilizar no seu ritual. Porém, é só um direcionamento. Gente, façam da forma que vocês sentirem que devem fazer. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês devem deixar o natural agir. Na hora, não fica decorando palavras, não fica pensando em palavras. O que a Blu falou que eu vou falar igual? Não, deixa fluir, deixa sua mente falar. Não tem problema gaguejar, não tem problema. O importante é a sua intenção. Não tenha medo de gaguejar, não tenha medo de esquecer, não tenha medo de falar errado. O importante é a sua intenção. Você tem que saber intencionar e chamar corretamente aquele elemental da forma que você sentir dentro de você, certo, tá bom? Então vamos lá. Basicamente você vai achar guardiões de observação da Torre do Norte, poderes da Terra, abençoem este círculo sagrado e façam-se presente nesse círculo. Que assim seja, assim se faça. E assim você vai invocar cada quadrante. Guardiões de observação da Torre do Sul, poderes do fogo, venha ao meu círculo mágico, abençoe e faça-se presente. Que assim seja, assim se faça. E você vai invocar cada quadrante, virando, né, e indicando para cada quadrante. E tem aí as representações. Se você não tiver essas representações, você pode usar papelzinho, você pode usar pedras com símbolos, você pode usar vela, você pode usar, por exemplo, pro ar, você não tem o incenso ou não pode acender o incenso, usa uma pena. A pena também representa o ar, né? A água é a água mesmo, a pedra geralmente você pode usar pedras preciosas ou semi-preciosas, ou até pedra que você encontra pelo caminho mágico, tá bom? Pode ser no jardim ou qualquer lugar, você pode utilizar. E o fogo, geralmente, você vai utilizar uma vela, tá bom? Mas, basicamente, são os 4 elementos que a gente utiliza de todos os nossos rituais. E muita gente tinha dúvida como que funciona isso, como é que é a questão dos elementais, como é que é a questão dessas figuras representativas, né, da fada, do duende, do gnomo, e muita gente tem dúvida disso, tá bom? Pode colocar a representação dele se você quer trabalhar com esse tipo de representatividade das fadas ou dos silfos, né, das ondinas. Trabalha com aquilo que você intuir, tá? Desde que você respeite a natureza e saiba que os elementais são energias
preciosas naturais, tá bom? Antes de terminar o vídeo, deixa eu dar um recado para vocês. Sim, eu tenho uma novidade. Agora eu tô aceitando alguns produtos de recebidos, pessoas que querem trazer coisas pro nosso canal para mostrar pra gente, coisas mágicas, lojas mágicas. E no próximo vídeo, que vai ser domingo, ou seja, você assistiu um vídeo na sexta-feira, como toda sexta-feira, agora você vai assistir um vídeo domingo, que é de recebidos. Então, o primeiro vídeo de recebidos do canal vai ser neste domingo, agora, dia 1º de setembro de 2018, então não perca, que vai ser uma exceção, não fiz isso ainda, é uma novidade. E não esqueça de ativar o sininho do nosso canal para sempre receber as notificações de vídeo novo, porque agora vamos ter vídeos diferentes, tá bom? Eu peço desculpa pela minha voz, ela não tá muito 100% porque eu estou resfriada, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, fala pra mim o que vocês acham sobre os elementos, qual é o elemento que você tem mais afinidade. Fala aqui pra mim, comenta aqui embaixo qual é o elemento que você mais gosta de trabalhar e se você já começou a trabalhar com esse elemento. Entra no nosso grupo do Facebook, Aliança Wicca, vai lá na minha loja virtual, que é Magic Cat Store, e me segue nas redes sociais, que é PuckBlue, e não esquece de seguir o Instagram do Aliança Wicca, que é @Aliança Wicca, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima!